Meu pai era o Nelson Machado da Rádio Cacique. Meu pai não era líder de audiência. Ele era única audiência na Baixada Santista. Não tinha um único rádio na Baixada Santista que não estivesse ouvindo Você Aponta o Sucesso, que era um programa diário das 10 ao meio-dia. Então, ele era muito conhecido, ele se elegeu vereador por conta desse programa. Olha, doideira. 2 gestões. Só pro nosso público se ambientar, em que ano mais ou menos isso aconteceu? Para não ter que ficar fazendo continha, né? Eu tenho que fazer um pouco. Vamos puxar para trás. Talvez 62. 62, por aí. tá. Que ano que aconteceu de irmos para Santos foi 59. Final de 59. Meu pai, sucesso no rádio. No final de 60 ele já era sucesso. 61, acho que em 62 ele se elegeu vereador. E era um ambiente que você frequentava? Você estava na rádio? Eu ia muito para a rádio com meu pai. Mas eu ia como filho do Nelson. Só. Eu gostava de ir para lá por causa da discoteca. Que tinha aquela discoteca de rádio antiga, né? Aquelas prateleiras enormes, com discos, disco, né? Legal. Discoteca, mas de tipo biblioteca de discos, não é que era um ambiente de discoteca? Não. É um acervo. E tinha, assim, prateleiras separadas, né? Se assim disse. Bolero, valsa, não sei o quê, né? Cantores nacionais, cantores internacionais. E tinha uma prateleira enorme chamada Infantis, que tinha histórias fabulosas. Então eu ia para lá para ficar escutando disquinho de história. Que legal. Era o que eu ia fazer. Gostoso. Enfim, mas tudo isso criou uma coisa. Eu tinha uma cidade inteira de pais e mães. Eu não podia fazer nada. Porque eu era o filho do Nelson E as Machado. pessoas conheciam seu pai, consequentemente conheciam você, a família toda. E... Eu era o filho do Nelson Machado. O radialista famoso. O vereador muito bem votado. Um homem de bem. E aí eu era um moleque do mal. E era a vizinhança de olho em você, então. A cidade. Então, você não sabe o que o filho do Nelson fez? Não. Dava esporro em mim, ia em casa e contava. Entendeu? Não era fofoca aí. Eu não podia fazer nada. Eu não podia repreender. E eu comecei a ficar delinquente. Depois analiso isso, né? Na época não tinha essa ligação. Isso com 10, 11, 12 anos, nessa faixa. Perto de 12. Eu comecei a ficar delinquente, de quebrar coisa de carro, de roubar coisas. E enquanto isso começou a acontecer, aconteceu a separação e aconteceu, eu vim para São Paulo visitar minha mãe. E eu fui visitar minha mãe, não onde ela estava morando, porque eu cheguei num dia de semana, em horário comercial. Ela estava na IC. Quando eu entrei ali, fez assim na minha cabeça, de 12 anos de idade, porque tinha um monte de gente completamente desconhecida. Então eu apresentava, esse é o Borges de Barros, e quem apertava a minha mão era o Dr. Smith. Essa é a Líria Marçal, quem falava comigo era a Dini. Esse é o Alder Casarrero, o Dom Pichote que me cumprimentava. E você então tinha essas referências todas já de criança? Você tinha essas... Eu via televisão. Então era uma coisa que tinha... O pai dele era vereador, ele tinha TV em casa. Eu não sabia quem era quem, isso não existia. Você conhecer não, dubladores. Mas as vozes começaram... Saber que era dublado, ninguém pensava nisso. Você só sabia que Só que de repente aquelas vozes vinham e era a voz do Batman. Do Robin, por favor. Eu tinha fantasia dele. Do Adam West, né? Do Adam West. Todo mundo, entendeu? Pepe Legal, Babalu, o diabo, tudo que você possa imaginar, porque a IC era o grande centro na época, né? Tudo que existia na TV estava na IC. Tudo. Desenhos todos, todos Hanna-Barbera, Tartaruga Touché, o Alligator, tudo. Flintstones, Jetsons, filmes séries, Viagem ao Fundo do Mar, Túnel do Tempo, Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes, Jornada nas Estrelas, Spock. Quero ver essa quantidade de insert aí. Nossa senhora, vai ter que procurar imagem muito pra rápido, caramba. eu vou devagar. Não, é ótimo. A gente quer ver, mas eles têm que caçar lá. Então, tudo isso falava comigo ali. Você já tinha essa referência de Maxwell Smart, o Agente 86, sentado do lado da 99, batendo um papo os dois, entendeu? Os Bang Bang todos, Laramie, Laredo, o Homem de Virgínia, Bonanza,
tudo que existia estava... E assim, as pessoas não ficavam em casa esperando telefonar para escala. Isso não acontecia. Tinha que ficar esperando no estúdio. Não tinha que, mas era vantagem. Aham. Todo mundo acordava. Não tinha lugar para ir. Só existia IC. Então o cara acordava e ia para lá. E ficava todo mundo lá, mesmo que não tivesse nada para fazer. Porque aparecia sempre alguma coisa para fazer, né? Então, mas todo mundo ia para lá. Quando não tinha nada para fazer, as mulheres iam lá, faziam uns tricôs, uns crochê, uns bordados e vendiam uma para outra. Os caras iam tudo pro botequim, tinha um boteco na frente, que não tem mais, o Tetel. Ficava tudo enchendo a cara no boteco, tava todo mundo lá. Então, quando eu cheguei, tava todo mundo lá. E como é que isso mexeu com o Nelson de 12, 13 anos de idade? Mexeu na medida disso, de que não quero voltar para lá. Eu quero ficar aqui. Uhum. Eu tinha que voltar, porque tinha que voltar. Eu morava com meu pai. E eu não queria chatear meu pai. Mas aí eu fui vendo também algumas... dessa idade para frente, você já começa a perceber umas coisas na vida, né? Uhum. Algumas pequenas, outras grandes. Meus pais se separaram muito mal. Vamos fazer uma mesa, uma terapia. Sessão de terapia. Fazer a terapia. Meus pais se separaram muito mal, muito violentamente, com briga muito feia. Por conta disso, isso ainda é assim até hoje, né? Os pais se separam e os filhos escutam que os pais não prestam. Porque a mãe fala mal do pai e o pai fala mal da mãe. Uhum. Então você ficou nesse fogo cruzado. Com uma agravante. O meu pai me mandava para São Paulo, eu vinha sozinho, né? Uhum. Então eu vinha para São Paulo com uma carta para minha mãe. Porque precisava que... Sei lá, vamos falar de uma coisa que tem que comprar. Ele mandava um dinheiro, sei lá. Uhum. Tem que comprar uma blusa e aí é mais barato. Em São Paulo tem um lugar, tá? Então a carta era para dizer isso. As primeiras 5 linhas. As outras 8 páginas era xingando a minha mãe. Caramba. Reclamando de tudo que era possível. E minha mãe de vez em quando escrevia para meu pai para dizer que eu precisava ir ao dentista. No primeiro parágrafo. As outras 12 páginas era o canalha, o cafajeste que ele... Só que... E você vinha lendo no ônibus. Eu vinha lendo no ônibus. Não tinha Spotify, Caramba. né? Pegava a parte que me interessava. Preciso de uma blusa, tá bom. Rasgava a carta, jogava no meio da vinheta. E só dava o recado. Dizia, mãe, o pai falou que precisa comprar uma blusa pra mim. Então, pegava outra carta na volta. Jogava e dizia, pai, a mãe falou que eu tenho que ir no dentista. Essa eu dificilmente dava esse recado porque eu não queria ir no dentista, né? Mas, então, Você estava fazendo um favor para eles. não era uma coisa, um trabalho generoso de um filho amoroso. Não, eu via a briga. Eu via a maneira como se separaram. Eu tinha medo. Uhum. Era mais por medo, Sim, né? para evitar conflito, né? Mas isso aplacou ânimos. A coisa acalmou a ponto de não ter mais nada depois. Morrer aí, né? Meu pai casou de novo, minha mãe casou de novo, viveram felizes para sempre. Ótimo. E aí você ficava nesse ping-pong também em Santos e São Paulo? Muito pouco tempo, o ping-pong. Depois defini, não, São Paulo, acabou, vou ficar Descobriu a aqui. dublagem. E foi de boa assim, não, vou morar em São Paulo com a minha mãe e ok. Sim. Meu pai tinha alguns rigores que me incomodavam, porque era próprio da geração, né? E da época, anos 60, você tem que ser contra tudo, né? Mas ele nunca foi um homem injusto e mau, não. Então, eu quis ir morar com a minha mãe e fui. Minha irmã não quis, ficou com meu pai. Quando ela falou, eu quero ir morar com a minha mãe, ela foi. Sem crise, nesse aspecto.